Descoberta a incrível Câmara do Mundo. Uma história emocionante de transformação surpreendente. Era uma manhã ensolarada no Nordeste brasileiro, e Ramírez, um jovem de 20 anos, estava mergulhado na tarefa de arrumar o antigo baú de sua avó, Dona Eulália. O cheiro de café fresco e o som das folhas dançando ao vento faziam parte do cenário cotidiano daquela comunidade rural. Mas naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ao abrir o velho baú, Ramírez encontrou uma câmera fotográfica antiga, envolta em camadas de poeira e histórias esquecidas. Ela pertenceu a um renomado fotógrafo que anos atrás havia capturado a verdadeira essência daquela gente, a sua gente. O coração de Ramírez disparou. Ele não sabia que aquela descoberta mudaria sua vida para sempre. Com a câmera em mãos, o jovem não pôde deixar de pensar nas histórias que poderia contar. Sua avó sempre falava sobre a importância de preservar os laços familiares e as narrativas da comunidade. Um sorriso se formou em seu rosto ao imaginar Dona Eulália regando suas plantas no quintal. Motivado, decidiu tirar sua primeira foto. Quando clicou, capturou não apenas uma imagem, mas toda a sabedoria e o amor que sua avó irradiava. A expressão de Dona Eulália, com os olhos brilhando, era a verdadeira alma da vida simples que levavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Empolgado com os resultados, Ramírez começou a fotografar tudo ao seu redor. Cada clique revelava a beleza esculpida nas faces do povo trabalhador, nos sorrisos das crianças maliciosas que jogavam bola na rua de terra batida, nas conversas animadas no mercadinho local. Suas imagens começaram a ganhar vida nas redes sociais e logo ecoaram fora dos limites da pequena comunidade. Mas a fama não veio sem custos. Olhares desconfiados surgiam entre os vizinhos, que questionavam a ambição de um garoto humilde. O desafio se intensificou quando Ramírez decidiu organizar uma exposição com suas fotografias, um ato que colocaria sua arte e seu coração à mercê de juízos alheios. Enquanto isso, Dona Eulália, preocupada com o potencial sofrimento do neto, lembrava-o de suas histórias sobre desafios e superações, e tentava protegê-lo, gerando um conflito genuíno entre eles. O que antes era apoio se transformou em dúvida e a insegurança começou a tomar conta do jovem, que se viu no meio de uma tempestade emocional. Na véspera da exposição, enquanto adianta os preparativos, Ramírez encontrou uma foto antiga na câmera. Uma imagem do fotógrafo ao lado de Dona Eulália, trazendo à tona uma conexão entre passado e presente que ele nunca imaginou existir. Com o coração acelerado, ele se questionava se a sua luta e os sonhos que almejava eram apenas seus ou se eram um legado de coragem passado por gerações. Ele sabia que a verdadeira beleza da vida não era apenas sobre sonhar, mas sobre resgatar a essência que une a todos. Determinado a mostrar ao mundo a força de sua comunidade, Ramírez se preparava para a exposição que poderia mudar tudo. O que mais essa jornada revelaria? A noite que antecedeu a exposição foi uma mistura de ansiedade e expectativa. Ramírez não conseguia pregar o olho. A cama parecia uma prisão. Cada estalo da casa, cada arranhar do vento parecia ressoar em sua mente. Ele mentalizava os rostos dos amigos e vizinhos que haviam apoiado suas fotografias, mas também sentia o peso das vozes críticas que o cercavam. Na manhã da exposição, o sol estava radiante, iluminando a pequena sala que havia sido transformada em uma galeria improvisada. Ele se lembrou das conversas acaloradas com Dona Eulália, que tentara dissuadi-lo de seguir em frente. Ramírez, nem todo sonho precisa ser exposto. Às vezes o melhor está no silêncio, ela dizia com a voz trêmula, refletindo a preocupação de uma avó que viu tantos desafios atravessarem sua vida. Mas ele queria que o mundo visse a sua história, a história daquela gente e de sua comunidade.
Com o coração palpitante, ele arrumou as fotografias nas paredes, cada uma acompanhada de descrições que falavam do cotidiano vibrante e das lutas silenciosas de cada personagem que havia capturado. Ramírez teve um impulso de última hora e decidiu incluir a foto antiga da câmera. Ele e Dona Eulália ao fundo, ambos radiantes. As primeiras pessoas começaram a chegar. O murmúrio das vozes misturava-se ao aroma do bolo de milho que sua avó fizera. Ele viu Olavo, seu amigo de infância, sorridente e animado. Mano, você arrasou. Essa exposição vai ser só o começo. Ramírez sorriu, mas uma sombra de dúvida ainda o acompanhava. Logo, o espaço ficou cheio, e as pessoas se aglomeravam comentando cada imagem com intensidade. O brilho nos olhos de alguns deleitava seu coração, mas logo as críticas começaram a surgir em sussurros. Parece que ele só quer ser famoso, ouviu alguém dizer. O estômago de Ramírez se revirou, e ele se lembrou de cada palavra desencorajadora. Mesmo assim, ele respirou fundo e se pôs de pé. Foi ao centro da sala e com a voz trêmula pediu atenção. Obrigado a todos por estarem aqui. Essas fotos contam a história da minha gente, da nossa luta e da nossa felicidade. Cada sorriso, cada lágrima é um reflexo de quem somos. Ele hesitou por um momento, o olhar perdendo-se na imagem de Dona Eulália, antes de continuar. Essa câmera pertenceu a um fotógrafo incrível, e eu, pessoalmente, não quero fama. Quero registrar a beleza de nossas vidas. Os murmúrios pareciam se acalmar. Ele conseguiu sentir a empatia pela primeira vez naquela noite. Sentiu que havia algum poder naquele momento. Velhas feridas começaram a se abrir e o respeito que ele desejava começou a brotar entre os presentes. Mas quando tudo parecia tomar um rumo de esperança, a porta se abriu com um estrondo. Entrou Natália, uma mulher conhecida na comunidade, famosa por suas críticas incisivas. Os olhares se voltaram para ela e o clima ficou tenso. O que ela diria? Seria derradeiramente cruel ou daria uma oportunidade? Ramírez sabia que o destino da sua exposição e talvez até mesmo seu futuro podia estar dependente do que se seguiria. Ramírez, ela exclamou, com uma energia que parecia cortar o ar. Precisamos conversar, agora. E assim, todas as atenções se voltaram para o improvável embate que se desenrolaria naquelas paredes decoradas com sonhos. O medo começou a arranhar seu peito e uma pergunta atormentadora ressoou em sua mente. Seria aquele o momento em que tudo desmoronaria? Os olhares fixos em Natália eram como lâminas afiadas. Ramírez sentiu o calor subir à sua cabeça, as palmas suando. Ele sabia que a ruiva não tinha fama só por sua beleza. Seu talento em debulhar críticas era implacável. O que ela vai dizer? Por favor, que seja algo bom, pensou, tentando buscar esperança entre tantas incertezas. Ramírez, ela começou, sua voz clara e firme. Eu não estou aqui para destruir seu trabalho. Na verdade, eu quero que você veja os dois lados desse sonho. O murmúrio da multidão diminuiu, a expectativa era palpável. Natália tinha a habilidade de dominar a cena, e naquele momento todos pareciam abduzidos pelo seu magnetismo. Essas fotos são bonitas, mas você está se esquecendo de uma coisa importante. Ela pausou, medindo o impacto de suas palavras. Ramírez segurou a respiração, sentindo as vozes em sua mente ecoarem. E se ela estiver certa? Você precisa se lembrar de onde veio, quem você realmente é. Veja a sua avó naquela imagem. Apontou para a foto antiga que estava exposta. A essência de sua obra está na verdade que você traz sobre o que viveu. Não é apenas sobre expor, é sobre conectar-se. E as pessoas só perceberão isso se você deixar essa conexão falar mais alto que a arte. Os olhos do público mudaram. Ramírez percebeu que Natália tinha um ponto. Aquelas fotos não eram apenas material para serem admiradas, eram a vida pulsante da comunidade e, como qualquer coração, precisavam de algo mais que cor e luz. Então, o que você sugere? Ramírez perguntou, sua voz tremendo, buscando o equilíbrio entre a dúvida e o reconhecimento da crítica construtiva. Natália fez uma pausa antes de responder. Organize uma conversa. Traga as pessoas que aparecem nas fotografias para falarem sobre suas histórias. Isso vai dar um novo propósito à sua exposição e permitirá que o público entenda a profundidade do que você capturou. Ramírez olhou ao redor, observando os rostos curiosos e ansiosos da plateia. Ele podia ver Olavo assentindo,
sua avó de olhos brilhantes, enquanto algumas pessoas começavam a murmurar em concordância. Havia algo no ar, uma energia que começou a girar em torno dele. Talvez isso possa funcionar, ele murmurou, sentindo-se mais leve. E se for assim, Natália, poderíamos juntar os rostos de nossas lutas e vitórias, mostrar que essa história não é apenas minha, mas de todos nós. Ela sorriu, aquela expressão que Ramírez conhecia, um selo de aprovação. Agora sim, assim você transforma a crítica em construção. Ele sabia que carregava em si a responsabilidade de honrar as histórias que representava. Agarrando-se a essa ideia do diálogo, do compromisso coletivo, iria se esforçar para fazer algo além do que esperava. Um encontro entre o artista e sua comunidade, um momento genuíno de partilha. Enquanto a conversa continuava, Ramírez começou a imaginar a cena, um evento onde cada voz teria seu espaço, onde a fotografia misturava-se com a realidade das pessoas retratadas. Um recanto ao amor e à dor de sua gente. Os olhares já não eram mais de desconfiança. Naqueles rostos fincara-se a semente da esperança. Mas, de repente, um pensamento o atingiu com força. Sua avó jamais se sentiria bem em ser uma atração. Como ele poderia fazer isso e ainda honrar a essência da mulher que tanto o apoiara? O que aconteceria quando a ideia se concretizasse? Entre os sussurros e aplausos que o cercavam, a dúvida o perseguiu. A resposta estaria na próxima etapa dessa jornada. E antes mesmo que pudesse processar, ele sentiu novamente o frio na barriga. Afinal, Natália, e se as histórias contadas se tornarem algo maior do que nós imaginamos? A pergunta voou no ar, cheia de incerteza e esperança, levando todos a se perguntarem até onde essa nova jornada os levaria. Ramírez mal conseguia processar a tênue linha entre esperança e ansiedade quando a empolgação da plateia começou a aquecer seu coração. Natália tinha acendido uma chama que fervilhava em seu peito, uma expectativa que prometeria não apenas avaliar seu trabalho, mas também redefini-lo. Vamos fazer isso, ele disse, com mais convicção do que realmente sentia. Olhar para sua avó, que estava próximo, fez um nó se dissolver em seu garganta. Seria mais do que apenas uma exposição. Seria um tributo ao passado, uma ponte para o futuro. Ao final do evento, Ramírez mal conseguia dormir. As ideias dançavam em sua mente, imagens de rostos familiares, de histórias não contadas que finalmente poderiam ganhar voz. Levantou-se cedo, antes mesmo do sol assumir o céu. O aroma de café fresco vinha da cozinha, seu lugar favorito para reflexões. Ele se sentou à mesa, caderno aberto, fazendo anotações sobre como encontrar cada um dos personagens de suas fotos. Meu filho, você está mesmo disposto a se arriscar assim? A voz de sua mãe o pegou de surpresa. Olhou para cima e encontrou seu olhar apreensivo. As pessoas podem não querer falar, mas elas precisam, mãe. Ramírez respondeu, sentindo a determinação esquentar suas veias. Essas fotos mostram nossas vidas. Não é apenas arte, é um grito, um desabafo. Se eu deixá-las falarem, pode ser a mudança que todos precisamos. Ela sorriu, mas havia uma sombra em seu rosto. Só tome cuidado. A relutância de sua mãe o fez pensar mais uma vez. O que realmente temiam? Seria o fracasso? A vulnerabilidade exposta na frente de tantos? Poderiam ser ambos. Ramírez fechou os olhos por um momento, respirando fundo como se pudesse absorver a insegurança dela, moldando aquilo em força. Os dias seguintes foram preenchidos por corridas intensas. Ele percorreu a comunidade buscando cada uma das pessoas para contatar. Cada encontro parecia uma pequena vitória, um pedaço de um quebra-cabeça que finalmente começava a fazer sentido. Os rostos que o recebiam eram familiares, mas suas histórias eram muito mais do que ele jamais imaginara. Algumas tristes, outras cheias de alegria e bravura. Ramírez estava encantado. Havia um sentimento forte entre eles, como se, ao compartilhar suas vivências, um laço estava sendo formado, uma rede invisível que os unia de maneira profunda e apaixonada. Em cada conversa, Ramírez apreciava como a vida tinha moldado aqueles rostos, como cada ruga trazia um conto de superação.
Numa manhã, ele conheceu Dona Gertrudes, uma mulher idosa que posou para ele há anos, quando ela ainda dançava nas festas de São João. A primeira pergunta que ela fez foi: "E aí, meu filho, o que você tem feito da sua arte?" Sua voz lilás e suave despertou em Ramírez um imenso carinho. "Quero saber o que as fotos dizem sobre mim. Que história carregam?" Ela continuava ao mostrar um olhar fixo, quase inflexível. Eu quero que você fale, Dona Gertrudes. Sua história é essencial", respondeu ele, reconhecendo a fragilidade daquele momento. A resposta da idosa foi um breve sorriso, mas as lágrimas que escorriam por seu rosto contavam a verdade. Quando Ramírez saiu de lá, carregava uma nova missão pulsando em seu coração. Seriam necessárias coragem e convicção para seguir em frente. Enquanto se preparava para discutir os planos da exibição com Natália, ele já acreditava que a jornada havia mudado sua percepção não só da arte, mas da vida. Só que, ao olhar para a rua, viu algo que o parou a seco. Um cartaz amarelado estava a poucos metros, anunciando uma exibição rival. Isso o fez hesitar. Teria sua própria voz e sua genialidade ofuscadas. Era hora de dobrar esforços e considerar uma abordagem mais ousada. Com a cabeça fervilhando diante da nova pressão, a dúvida surgiu, sussurrando que talvez não fosse tão fácil como ele esperava. O que seria necessário para competir? E, principalmente, até que ponto ele poderia ir para garantir que as vozes da comunidade fossem ouvidas? O despertador soou, rasgando o silêncio da manhã, mas Ramírez já estava acordado, a mente um turbilhão. As palavras de sua mãe ecoavam em sua cabeça, mas agora a realidade do cartaz rival era mais do que um mero lembrete da competição. Era um call to action, um chamado para que ele realmente olhasse para si mesmo e sua arte. Ele precisava ser mais do que um fotógrafo. Sua missão era maior. Naquele dia, ele decidiu que iria montar uma apresentação poderosa, algo que conseguisse captar a essência das histórias que ouvira. A ideia de usar elementos interativos começou a germinar em sua mente. E se ele pudesse levar as pessoas até as fotografias? Não apenas mostrá-las, mas permitir que o público interagisse com os personagens por meio da narrativa. Em vez de apenas imagens, haveria vozes, sons, sentimentos. Com esse novo propósito, Ramírez passou a visitar novamente os rostos que conhecera. A cada encontro, ele não estava mais apenas coletando histórias, estava criando laços ainda mais profundos. Ele falava sobre a ideia de um espaço onde todos pudessem se sentir à vontade, não apenas para ver, mas para compartilhar suas experiências, suas dores e alegrias. As reações eram diversas. Enquanto alguns se mostravam hesitantes, outros acenavam com entusiasmo, atentos à capacidade daquela ideia de gerar mudança. Dona Gertrudes, emocionada, lhe disse: "Meu filho, isso é uma verdadeira festa, a festa da nossa vida." Seu sorriso iluminava o ambiente, enquanto Ramírez sentia algo se aquecer dentro dele. Não era só sobre as fotografias, era sobre a celebração da vida e de quem eram. Entusiasmado, ele se encontrou com Natália e decidiu apresentá-la à nova proposta. Ela ficou impressionada e começou imediatamente a tecer planos. "Podemos incluir gravações, talvez até vídeos. Que tal uma sessão em que os visitantes possam gravar suas próprias histórias?" A ideia a deixou vibrante e a paixão de Ramírez começou a se contagiar. Os dias se transformaram em semanas e o projeto tomou forma. Ramírez sabia que o tempo estava correndo, a exposição rival se aproximava, mas isso, de forma estranha, parecia apenas alimentá-lo. Ele queria mais, e a pressão do esforço se tornou uma força propulsora. Mas a carga de responsabilidade também crescia. E se a combinação de emoções não ressoasse como esperava? E se as vozes não ecoassem? Numa sexta-feira nublada, Ramírez decidiu agradar a avó com um almoço, buscando força e carinho antes das últimas etapas da exposição. Ao vê-la, uma onda de carinho o envolveu. O cheiro do feijão e do tempero caseiro o fez sentir-se seguro, como se estivesse numa bolha que protegesse suas aspirações. "A vida é como uma fotografia, meu neto", ela disse, enquanto servia um prato farto.
Às vezes, a luz é perfeita, outras um pouco escura, mas sempre é essencial capturá-la. Ramírez sentiu que aquelas palavras eram um conselho valioso, uma bússola para o que estava prestes a fazer. No entanto, enquanto arrumava os últimos detalhes para a exposição, uma mensagem de seus novos amigos da comunidade lhe chegou. Alguém teria feito uma denúncia sobre a exposição. A ideia de que seu projeto, tão cheio de esperança e amor, poderia ser deslegitimado fez seu coração tremer. Ele sabia que a luta não era apenas contra a rivalidade, mas contra as dificuldades de expor vidas e sentimentos de muitos. Como ele poderia proteger as histórias que havia prometido contar? Ele respirou fundo, a certeza invadindo seu ser. Se havia um propósito em sua arte, ele resistiria a qualquer tempestade. Estava prestes a embarcar na jornada mais importante de sua vida, e não havia mais volta. O dia da exposição se aproximava, e as dúvidas se misturavam à esperança. E enquanto olhava para o caminho à sua frente, uma pergunta ecoava em sua mente. Ramírez estava pronto para enfrentar o que poderia ser a sua maior transformação? O peso da mensagem o acompanhou durante toda aquela noite. Ramírez se revirou na cama, os olhos grudados no teto, sem conseguir desligar a mente. A frase que mais se repetia era: e se as vozes não ecoassem? Quando finalmente conseguiu dormir, os sonhos que teve foram uma mistura de sombras e luz, representações de suas ansiedades e esperanças deslizando por um fio tênue. Foi ao amanhecer que uma nova ideia surgiu, como um raio de sol rompendo a escuridão. Ele se lembrou daquelas histórias que tinha capturado. Os sorrisos e as lágrimas eram parte de uma tapeçaria rica, e ele não podia deixá-las serem deslegitimadas por um simples medo de desaprovação. Decidido, pegou a câmera e partiu para encontrar aqueles que tinham confiado suas vidas a ele. Naquela manhã chuvosa, cada gota que caía parecia uma batida no seu coração. Ao encontrar Dona Gertrudes, ele não hesitou em compartilhar suas inseguranças. Sei que você já me confiou sua história, mas e se não for suficiente? O olhar dela era sereno, como se toda a vida dela tinha se preparado para aquele momento. Ramírez, ela disse devagar, as histórias não precisam ser perfeitas, apenas precisam ser verdadeiras. O que importa é o sentimento que você coloca nelas. Vá e capture-as, meu filho. O mundo precisa ouvir. Aquelas palavras foram como combustível para sua alma. Ele decidiu naquele instante que usaria sua exposição não como um simples evento, mas como um grito de resistência. O projeto seria um mosaico de vozes, uma celebração dos altos e baixos que compõem a vida de cada um. Quando chegou à casa de Pedro, um jovem artista da comunidade, Ramírez buscou não apenas entrevistas, mas momentos verdadeiros. Ele pediu que Pedro desenhasse algo enquanto falava sobre sua própria trajetória. As coisas não são fáceis, Ramírez, mas se não gritarmos, quem nos ouvirá? As cores vibrantes da obra de Pedro eram um lembrete do que estava em jogo. Ramírez, hipnotizado pelo movimento do pincel, sorriu. A arte era um grito, e ele sabia que precisava fazer o mesmo. Motivado pelas conversas e pelas expressões que encontrou, Ramírez começou a compor sua apresentação de maneira diferente. Ele incluiria trechos das gravações que fizera em seu celular, sons das ruas durante as tardes de domingo, risos de crianças e relatos cheios de emoção. Cada detalhe era um pedaço da alma daquela comunidade, e seu coração batia com cada nova ideia que surgia. No entanto, ao voltar para casa, a sombra da denúncia não o deixou em paz. Ele abriu seu computador e começou a digitar. As palavras fluíam, cada uma mais fervorosa que a anterior, refletindo o seu receio, mas, ao mesmo tempo, a determinação de não se calar. Se estão falando de mim, que falem, mas que falem dos nossos, da nossa voz. Ele escreveu sobre a importância de ouvir e deixar-se ouvir. Enquanto editava as imagens e os sons, um novo chamado ecoou em sua mente. Ele se lembrou do que Dona Gertrudes dissera: capturá-la. As memórias, os olhares e a vida que precisava ser defendida. Ele não só iria revelar aquelas histórias, mas também propor um diálogo.
A exposição agora não seria só dele, seria dela, de todos os que naquele espaço estavam dispostos a se abrir. Com a abordagem renovada, Ramírez sentiu-se fortalecido, como se cada instante tenso antes tivesse valido a pena. Mas com a determinação vinha também a ansiedade. O que aconteceria se a denúncia trouxesse a atenção indesejada e negativa? Ele respirou fundo, tentando afastar as dúvidas que ainda pairavam em seu coração. Ao encerrar a noite, ainda em sua mesa, olhou pela janela. Admirou a cidade, com suas luzes piscando entre as gotas da chuva. Era um sonho amadurecendo. Ele havia reimaginado sua exposição. Mas, antes de se deixar levar pela empolgação, fez uma última pergunta a si mesmo. Ele seria capaz de se manter firme diante de qualquer crítica? A resposta poderia vir a qualquer momento, quando o grande dia chegasse. E com isso, a mais profunda transformação de sua vida se aproximava, preparando-se para uma explosão de revelações e emoções. O sol nasceu tímido no dia seguinte, como se também estivesse esperando o que estava por vir. Ramírez acordou com o coração acelerado, a cabeça cheia de planos, ideias e um frio na barriga que não conseguia ignorar. Ele olhou novamente a tela do computador, que piscava em um convite constante. Era a hora de dar vida ao que até então existia apenas em sua mente. Após um café tomado às pressas, ele pegou a câmera e decidiu dar uma volta rápida pela comunidade. O ar fresco trouxe um alívio momentâneo, fazendo suas preocupações parecerem menos pesadas. Ele começou a registrar pequenos momentos, crianças jogando bola na calçada, vizinhos conversando, o despertar da rotina. Esses fragmentos de vida eram o que ele precisava. Enquanto caminhava, Ramírez se lembrou da força das histórias que ouviu. Decidiu que iria capturar não apenas imagens, mas também as emoções que ficavam escondidas nas entrelinhas. As vozes que compunham o bloco maior de sua apresentação precisavam ser mais do que ecos vazios, deveriam ser a essência pulsante daquela comunidade. Ele se aproximou de um grupo de idosos sentados na praça, conversando animadamente. Sentou-se ali, relaxou os ombros e fez algumas perguntas. A conversa fluiu, e logo eles estavam contando piadas, lembrando do tempo de antigamente. Ramírez riu, mas logo percebeu que mais do que rir, ele precisava entender. Ao gravar suas histórias, ele se sentiu parte de um legado, um elo entre gerações. Com cada relato, sentia uma transformação dentro de si. Eles falavam de perdas, da saudade, mas também de amor, de esperança e de resiliência. Ramírez começou a compreender que a autenticidade daquelas vozes tinha o poder de unir e embelezar suas memórias. Retornando para casa, ele assistiu às gravações, deixando que as emoções de cada pessoa invadissem seu ser. Ouviu os sussurros de Dona Gertrudes sobre o amor que ela ainda carrega por seu falecido marido, e as histórias de Pedro sobre a luta por reconhecimento em sua arte. Essas narrativas não eram apenas tristes, eram trilhas para a esperança, como flores que brotam em meio à aridez. Entusiasmado e emocionado, Ramírez decidiu que sua exposição deveria incluir um espaço interativo. Colocaria uma tela onde as pessoas poderiam gravar suas histórias, seu grito de liberdade, seu testemunho. Não se tratava apenas de escutar, mas de ser ouvido. Aquela ideia acendeu uma chama em seu coração. Porém, na profundidade de sua animação, a sombra da dúvida voltou a aparecer, provocando sua mente. E se as histórias não encontrassem ressonância? E se as críticas se tornassem maiores que o amor que ele estava tentando compartilhar? Ele hesitou ao lado do computador, a tela refletindo suas inseguranças. Em um impulso, decidiu ligar para Dona Gertrudes. Ela atendeu com a voz suave, como sempre. Ramírez, meu filho, como você está se sentindo? Ele comentou sobre suas dúvidas, e ela, com calma, afirmou. Os outros podem até não aceitar, mas a verdade viverá enquanto você permitir. As vozes necessárias são as que vêm do coração. Aquelas palavras ecoaram em sua mente como um mantra poderoso. Ele não poderia deixar que o medo paralisasse a beleza que queria mostrar. Com renovada determinação, Ramírez começou a montar os registros em um filme,
um mosaico que mostraria a verdade nua e crua da vida. Ele estava quase terminando quando, de repente, recebeu uma mensagem inesperada. Era do responsável pela galeria onde ele planejava fazer a exposição. Ramírez, precisamos conversar. Temos que discutir algumas coisas sobre a sua apresentação. Hoje à tarde. É urgente. O coração disparou novamente e a sensação de expectativa misturou-se a uma ponta de medo. Ele se perguntou o que poderia estar à frente. E aí, a pergunta o perseguiu. Seria essa conversa o início da apoteose que ele imaginava ou o prenúncio de um pesadelo que poderia virar sua vida de cabeça para baixo? Ramírez ficou em silêncio, os dedos deslizando sobre a tela do celular quando a mensagem piscava como um farol. Urgente. As palavras ecoavam em sua mente. Com um misto de ansiedade e expectativa, ele começou a se preparar para a conversa. O que seria tão importante para que ele fosse chamado com tanta pressa? Ele se levantou, vestiu uma camisa e olhou para o reflexo no espelho. Tentou ver confiança em seus próprios olhos, mas a insegurança ainda teimava em ficar. Ao chegar à galeria, o cheiro de tinta fresca e o brilho das luzes davam um ar acolhedor ao espaço. Aquele lugar sempre o inspirou. Ele se lembrava do dia em que sonhou pela primeira vez em expor suas fotografias ali. Cada parede branca parecia uma tela em branco, um convite à sua criatividade. Ao entrar, encontrou Pedro, o responsável pela galeria, esperando. Seu olhar sério não deixava Ramírez à vontade. "Oi, Ramírez, obrigado por vir. É sobre a sua exposição", começou Pedro, seu tom cauteloso. Ramírez sentiu um frio na barriga. "Sim, claro, eu estou tão animado", tentou disfarçar, mas sua voz não escondia a tremulação. Pedro respirou fundo. "Acho que você deve saber que a direção da galeria está fazendo algumas mudanças em relação aos temas que vamos expor. Eles não estão muito seguros sobre sua proposta." As palavras de Pedro foram como um balde de água fria. A esperança que Ramírez cultivou, cada momento capturado, toda a coragem que reuniu parecia desmoronar. "Mas por quê? Eu pensei que esse tema era importante. Vivemos em uma comunidade rica em histórias e sentimentos, e é isso que a gente valoriza. Mas eles acreditam que sua abordagem pode ser muito pessoal. Há um risco de não ressoar com todos." Pedro explicou, as mãos levantadas em um gesto de desculpa. Ramírez sentiu um nó na garganta. Ele havia dedicado sua alma àquela exposição. "Mas são histórias verdadeiras. Elas são parte de quem somos. Essa é a essência do meu trabalho", respondeu, a voz cheia de emoção. Pedro hesitou, o olhar mais suave. "Eu sei, Ramírez, e eu apoio você, mas precisamos encontrar um meio termo, uma forma de tornar isso mais acessível, mais universal." As palavras dele soavam justas, mas Ramírez se sentiu dividido. Ele precisa se ajustar para agradar uma visão mais ampla ou permanecer fiel ao seu coração. A luta entre ser autêntico e ser aceito pulsava dentro dele como um tambor. Eu não quero distorcer as vozes que capturei", disse, a voz falhando. O silêncio que se seguiu pesou, como se a própria sala estivesse calada, à espera. Pedro, percebendo a luta interna de Ramírez, se inclinou um pouco mais perto. "Vamos trabalhar juntos. Podemos fazer algumas edições, talvez apresentar algumas histórias mais universais e adicionar referências que conectem as experiências dos outros." A ideia fez a cabeça de Ramírez girar. Conectar? Seria essa a saída? E se isso significasse perder a essência dos relatos que tanto amava? Ele olhou pela janela da galeria, onde o dia seguia ensolarado. O brilho do sol refletia a esperança em seus olhos, mas as perguntas continuavam se formando como nuvens. Quando saiu da galeria, Ramírez caminhou pela rua, perdido em pensamentos. O peso do que aconteceu o acompanhava. Ele se deparou com algumas crianças brincando, rindo de maneira genuína, e um estalo lhe veio à mente. O que aí fora era exatamente isso, a essência da vida.
Como ele poderia capturar a beleza do simples sem perder o que realmente importava? Ao chegar em casa, Ramírez decidiu que precisava conversar novamente com Dona Gertrudes. Aquela mulher, com suas histórias, possuía o coração da comunidade. Ele digitou uma mensagem pedindo um encontro. Com um desejo por respostas, ele se sentou na cama, a ansiedade pulsando, enquanto pensava sobre até onde estava disposto a ir para honrar as vozes da sua gente. A verdade estava se aproximando, mas Ramírez sabia que as decisões que tomasse a partir dali poderiam moldar não apenas sua exposição, mas também o jeito como ele via o mundo à sua volta. E a pergunta persistia em sua mente. Até onde ele iria para manter a autenticidade da história que queria contar? Ramírez passou a noite em claro, os olhos fixos no teto. O diálogo com Pedro ecoava em sua mente, e quanto mais pensava, mais a angustiante sensação de apego às suas fotografias crescia. Ele sabia que cada imagem que capturou não era apenas uma representação da realidade, mas sim um pedaço da alma das pessoas que conhecera. Não podia simplesmente sacrificar aquilo em nome de um conceito mais palatável. No dia seguinte, o sol ainda estava tímido, mas Ramírez sentiu que era hora de agir. Um impulso o levou a buscar as fotografias que ainda não tinha mostrado a ninguém. Ele as organizou em uma pasta, cada imagem radiosamente verdadeira, vibrante, repleta de emoções. Aquelas histórias não eram só suas, eram reflexos de vidas que existiam no mesmo mundo e que mereciam ser contadas. Ele pegou a pasta e decidiu ir até Dona Gertrudes. A casa dela era um refúgio, onde ele sempre encontrava calor e uma perspectiva renovada. Ao entrar, o cheiro do café fresco preenchia o ar, e a figura dela no fogão trazia uma paz imediata. "Ramírez, que surpresa boa! Sente-se, já vou te servir um café", exclamou Dona Gertrudes, com aquele jeito acolhedor que sempre deixava Ramírez mais à vontade. Enquanto ela preparava o café, Ramírez observava a cozinha, cheia de memórias. Em um canto, uma caixa de fotos esquecidas capturava fragmentos da história da família. Ele se lembrou de como a sabedoria de Dona Gertrudes sempre ajudou a moldar suas visões. "Dona Gertrudes, eu estou enfrentando um dilema com minha exposição", ele começou, quase hesitante. "A galeria quer que eu mude minha abordagem, que faça algo mais genérico, mas eu não quero perder o que cada imagem representa." Ela se virou, a expressão pensativa. "Meu filho, cada alma tem sua própria voz. Sua arte é sua verdade. Não é para agradar os outros, mas para despertar sentimentos." Eles podem não entender no início, mas uma vez que vejam a pureza da sua obra, ela tocará o coração deles, disse enquanto servia o café. As palavras dela penetraram fundo em Ramírez, ressonando como um eco de esperança. Cada gole do café parecia aquecer seu espírito. Ele queria que as pessoas sentissem o que ele sentia. Queria que elas vissem não só as fotografias, mas a vida pulsando atrás delas. "Mas como explicar isso para a galeria? Eles só olham para números e estatísticas", ele protestou, um pouco inseguro. Dona Gertrudes riu suavemente, como se tivesse visto aquele tipo de conflito antes. "Às vezes, a melhor forma de levar a verdade ao mundo é contar histórias no seu tom. Lembre-se de uma coisa: palavras e imagens podem transformar a dor em esperança. Se a sua verdade transparecer, eles não terão escolha a não ser ouvi-lo." Ramírez se sentiu reenergizado. Ele se lembrou de cada história que havia capturado. Cada olhar, cada riso e o desejo ardente de mostrar aquilo ganhou força. Após a conversa, ele pegou a pasta cheia de fotos e começou a selecionar as que mais ressoavam com sua essência. Ele se despediu de Dona Gertrudes, agradecendo pelo café e pelas palavras que lhe acenderam a chama da coragem. Enquanto caminhava de volta para casa, um novo plano começou a tomar forma em sua mente. Ele queria não apenas expor suas fotografias, mas também contar a história de cada uma delas, dar vida aos rostos que viraram imagens em sua câmera.
Decidido a enfrentar Pedro novamente, Ramírez sabia que precisava da força que somente a sua própria verdade poderia proporcionar. Quando a noite caiu, ele já estava trabalhando em um novo conceito, algo que uniria suas histórias a um novo propósito. As faixas de luz pela janela iluminavam suas fotografias longe de um mistério. Elas agora pareciam chamadas urgentes. A manhã seguinte prometia um retorno à galeria, desta vez com uma proposta mais robusta nas mãos. Mas antes dele ir, uma mensagem chegou ao seu celular, vibrando em sua mesa. Era uma notificação de que Dona Gertrudes tinha algo importante para lhe contar, algo que poderia mudar tudo. Quem sabe a verdade estava mais próxima do que ele imaginava? Ramírez acordou com o coração acelerado, a mensagem de Dona Gertrudes ecoando em sua mente. Ele sabia que aquela mulher carregava sabedoria, e seu instinto lhe dizia que o que ela tinha a dizer poderia ser a peça que faltava em seu quebra-cabeça. Ao entrar na casa simples dela, um cheiro de bolinho de milho assado o recebia. Dona Gertrudes estava à mesa, com um sorriso caloroso. "Oi, meu filho. Sente-se, você precisa se alimentar para pensar melhor." Enquanto ele saboreava o bolinho, Dona Gertrudes começou a falar. "Ramírez, lembro de um tempo em que as histórias não eram apenas contadas em palavras, mas também em danças e risos. A sua arte é isso. Você precisa mostrar ao mundo que a vida em comunidade não se limita à exposição. Ela é um grito, uma celebração." As palavras dela não deixavam dúvidas. Ramírez sentiu a determinação crescer dentro dele. Ele precisava fazer sua exposição ser mais do que apenas arte. Ele queria que as pessoas se sentissem parte dela. "Dona Gertrudes, e se eu trouxesse as pessoas que estão nas fotos para se apresentarem, para falarem de suas histórias?" Ele perguntou, os olhos brilhando com entusiasmo. A avó sorriu com aprovação, suas mãos trêmulas de emoção. "Isso seria maravilhoso. Deixe que eles se expressem. A emoção do momento pode transformar tudo. Lembre-se, a verdadeira arte é aquela que toca o coração." Decidido, Ramírez saiu da casa, o sol brilhando intensamente em seu rosto. Ele iria para a galeria com um plano renovado. A exposição não seria só dele, seria um tributo a cada história contada, uma celebração coletiva onde a voz de cada membro da comunidade seria ouvida. Na galeria, encontrou Pedro, e antes que ele pudesse falar, Ramírez disparou. "Pedro, tenho uma ideia. E se nós permitíssemos que os próprios personagens das minhas fotografias compartilhassem suas histórias? Isso não apenas traria a humanidade de volta às imagens, mas permitirá que todos sintam a vida vibrante da comunidade." Pedro olhou para ele surpreso, e lentamente um sorriso começou a surgir. "Isso é audacioso, Ramírez, mas, você sabe, pode ser exatamente o que precisamos. Vamos fazer isso." Ramírez não acreditava que sua ideia tinha ecoado. Eles começaram a trabalhar juntos, planejando a logística da exposição. Com cada detalhe, Ramírez sentia o peso das expectativas diminuindo. Ele queria fazer algo diferente, especial, e agora estava em sintonia com sua visão. Durante as semanas seguintes, Ramírez se reuniu com as pessoas que fotografou. A sensação de comunidade crescia a cada encontro. Ele viu Dona Gertrudes dançar com os olhos brilhando ao recordar de velhos tempos, e Pedro expressar sua dor enquanto pintava em um mural, cada cor revelando uma camada de sua luta. Finalmente, o dia da exposição chegou. Ramírez entrou na galeria, seu coração batendo forte. O local havia sido transformado em um espaço acolhedor. As fotos estavam dispostas lado a lado, com pequenos aparelhos de gravação prontos para capturar as histórias. Ele olhou ao redor, a energia vibrante no ar alimentava sua coragem, enquanto amigos, vizinhos e familiares chegavam. Olavo, seu melhor amigo, estava lá, sorridente e com os olhos reluzentes. "Vamos fazer história, meu velho", ele disse batendo no ombro de Ramírez. O evento começou. Ramírez apresentou cada fotografia, mas ao invés de apenas descrever, convidou as pessoas à frente. Os rostos que antes eram imagens ganharam vida, as histórias que pairavam no ar se tornaram autênticas e ressoantes. Dona Gertrudes pôde compartilhar seu amor por seu marido falecido, e Pedro expressou sua batalha artística, enquanto outros se juntavam a eles,
cada voz se entrelaçando e formando um rico tapeçado de emoções. Olhares de admiração e lágrimas de alegria se misturavam na plateia. Pela primeira vez, com cada história contada, Ramírez sentia que não estava apenas mostrando suas fotos, estava compartilhando o legado da sua comunidade. As incertezas e dúvidas que estiveram presentes antes agora pareciam tão distantes. Quando a noite caiu, Ramírez olhou ao redor. As pessoas estavam sorrindo, conversando, conectando-se. Ele viu Dona Gertrudes e Pedro dançando no canto da galeria, seu coração pulsando com alegria. Nesse momento, a transformação não se limitava a ele. Havia uma mudança acontecendo todos juntos. Com a luz suave da galeria iluminando cada rosto, Ramírez percebeu que a verdadeira beleza da vida estava na união, na força das histórias compartilhadas. Ele finalmente entendeu que as vozes coletivas tinham o poder de transformar não apenas a si mesmo, mas a comunidade inteira. E ali, no coração daquela galeria, esculpido pela coragem, amor e arte, Ramírez jurou: nunca mais passaria a vida em silêncio. Ele se tornaria um defensor das vozes que precisam ser ouvidas, e com cada clique da câmera iria continuar a capturar não apenas imagens, mas a essência da vida que pulsa em todos nós. Agora, enquanto você está aqui, aproveitando essa bela história de transformação, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a levar conteúdo inspirador a mais pessoas. Comente abaixo suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E não perca tempo, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Vamos juntos fazer o mundo ouvir essas histórias.